Boa tarde. É, Domingo é um dia diferenciado, né? Mas como eu tenho dito sempre, quem deu nome aos dias, nem mesmo os calendários, é, tem uma mesma forma de expressar ou de contar o tempo. Mas uma das coisas que me toma hoje são minhas motivações. Por que motivações sou tomado? Infelizmente, a maioria das pessoas não querem ser, ao menos ter uma noção das motivações pelas quais são tomadas. Se elas tivessem a mínima noção, por certo saberiam de seus quefazeres. O porquê de suas pendências, o porquê de suas tendências, de certa maneira, quem sabe o porquê de suas ocupações. Mas o que ocorre, via de regra, é que nós não estamos muito preocupados com isso. E como nós estamos falando sobre a questão da sequência emocional, nós temos que nos pensar como seres do que fazer, sobre os nossos quefazeres, especialmente motivados pela culpa. O que me culpa? O que me pesa na consciência? Porque muitas vezes expressões tais como má consciência são utilizadas pelas pessoas o tempo todo, no entanto, sem um conhecimento devido do que estão dizendo. Isso me faz, logicamente, reportar-me a Emile Durkheim, o pai da sociologia, no sentido de que o fato social são padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento e também linguísticos, não é verdade? Porque nós, infelizmente, não tomamos consciência de que dizemos as coisas como todos as disseram. Logicamente, nem todas as coisas foram ditas da mesma forma que estão sendo ditas hoje, mas nós, obviamente, pegamos o bonde andando e, via de regra, o que acontece? Nós nos culpamos muitas vezes por coisas que nem existem. Nos tornamos farmacodependentes e, por que não dizermos, doentes da religião, porque a religião muitas vezes se torna um grande veneno, mas aos que precisam desse veneno como um mal necessário para, quem sabe, superar outros venenos que eu não sei se seriam piores do que esse, porque muitas vezes eu me culpo. Eu, por exemplo, me culparia por não ter feito nada, uma vez que resida em mim essa capacidade de antecipar as coisas, como, por exemplo, estar numa cozinha e eu ver pedras de gelo no chão. Eu já antecipei que alguém vai escorregar e se machucar naquilo, e eu me sentiria culpado se não fosse o guardião, né? Aliás, o meu nome está relacionado com esse tipo de situação, assim como os nossos nomes e as nossas experiências místicas e míticas com as coisas que nos movimentam no presente. Então, quais são os meios que a civilização utiliza para bloquear a nossa agressividade e, de repente, torná-la inócua, vazia, quiçá libertar-se dela? Nós já nos familiarizamos com muitas coisas a respeito disso, e nós deveríamos estudá-las na sequência emocional de forma independente, porque nessas conversas sobre sequência emocional
nós temos dialogado que, no primeiro momento, como seres de desejo, como seres de vontade, com pulsão de vida e pulsão de morte, não há como não nos frustrarmos, porque jamais os nossos desejos serão satisfeitos completamente, em muitos casos totalmente. Então o que acontece? Os nossos níveis de frustração, logicamente, estão relacionados a isso. Os nossos níveis de raiva, os nossos níveis de ódio, vamos dizer assim, tanto no que tange ao ressentimento que nós direcionamos para dentro de nós mesmos, como em relação aos outros, não é? Por isso, dessa relação de amor e ódio, e eu dizia que eu não poderia nem ter uma relação de ódio e amor com alguém, mas por conta da sua situação, quem sabe deixar o ódio, mas ao mesmo tempo não assumir o amor. Porque nós poderíamos perguntar que o amor? O amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento. Nós precisaríamos tomar tento do que nós dizemos, porque o que nós dizemos a respeito das coisas, né, inclusive do amor, nos movimentam em direção a outras coisas que saem em direção a nós mesmos. Mas a sequência emocional é isso: se eu desejo e não consigo, eu me frustro; se eu me frustro, eu odeio; se eu odeio, obviamente eu destruo; se eu destruo, eu me culpo. E na sequência dessa culpa eu compenso, eu sinto a necessidade de autopunição, a necessidade de reparação. Por isso, nesse último momento, a culpa me envolve em muitos quefazeres. Então nós temos que analisar a intensidade da nossa culpa, porque a culpa nos torna pessoas inofensivas. É notável que esse tipo de situação aconteça, né? Mas nós jamais teríamos condição de adivinhar isso, que essas coisas nos movem, porque elas não são óbvias. A nossa agressividade, de certa maneira, aí, introjetada, internalizada, ela na realidade é enviada de volta para o lugar de onde proveio. Então é um V de ida, o de vai, esse vai e vem, aonde nós internalizamos e exteriorizamos, seja na nossa implosão ou na nossa explosão. Então, obviamente, não se trata de uma realidade tão óbvia assim. Se nós pudermos definir a nossa psique em superego, ego e id, né? O desequilíbrio, logicamente, entre essas coisas, como que numa economia da nossa mente, né? E nós sabemos que economia também são 3 conceitos: produção, a distribuição e o consumo. Essas 3 coisas carecem estar em equilíbrio, né? Porque se há muita produção, acontecem problemas, né? Acontecem problemas. Se há muita distribuição e pouca produção, não é? Se verifica um certo desequilíbrio. E no que tange ao superego, não é? O ego e ao id, essa forma que Freud teorizou, vamos dizer assim, a divisão da nossa psique, muito embora ele tenha falado também do consciente, do pré-consciente e do consciente, que são conceitos aparentemente necessários para que nós digamos alguma coisa a respeito disso, né? Eu costumo dizer que se não dermos nomes a isso e nomes àquilo, nós não poderemos tecer considerações a respeito de nada, mas que nós simplesmente nos submetamos e aceitamos os nomes que os outros tenham dado, né? Mesmo porque eles não deram,
Os outros deram e eles apenas continuaram repetindo essas mesmas nomenclaturas. Portanto, reside aí um problema na nossa sequência emocional que nós muitas vezes não percebemos, mas que está intimamente ligado ao fator moral também. O sentimento de culpa é um sentimento construído, é um sentimento civilizatório, sociológico, interiorizado, plausificado, pelo qual nós somos levados à culpa, à punição, né, a nos abandonarmos dentro dessa autopunição, não é? E sofrermos. Então nós precisamos encarar esse desencorajamento em relação a nós mesmos, enquanto seres aqui. Quiçá poderíamos nos entender todos como pacientes, né? Envolvido nesse sentimento de culpa silenciado, mas que muitas vezes o que acontece? Você não tem noção nenhuma do que te motiva, e sempre você se remotiva por essa razão, a culpa. Que é a culpa? O que é a culpa? Quando poderemos não nos sentir culpados? Porque a culpa é uma doença produzida pela humanidade. Não se trata de uma situação metafísica, mas de uma situação humana, demasiadamente humana, que nós precisamos suspender, falando dialeticamente, que nós precisamos sintetizar, que nós obviamente precisaremos e carecemos superar todos os dias, não é? Porque se trata de, em outras palavras, uma realidade difícil de superar e que resiste às nossas melhorias. E por que não dizermos a palavra cura? Vamos precisar nos curar disso o tempo inteiro. Um grande abraço, espero que num momento oportuno possamos, quem sabe, dialogar presencialmente sobre essa situação da sequência emocional, particularizando seus aspectos, né? Os aspectos desse efeito dominó. Boa tarde.